E aí pessoal, aqui é Felipe Ozias, sou administrador do canal Eletronet. Neste vídeo estarei falando mais um pouco sobre análise de algoritmo. No análise de algoritmo, nós vamos usar essa questãozinha aqui, número 1, como exemplo, certo? Primeiramente, a gente vamos analisar, assim, o objetivo dessa questão é a gente analisar e dizer o que ela faz, certo? O que esse algoritmo irá fazer, certo? Então, primeiramente vamos ver a variável aqui. Tem uma variável num, na qual ela é inteiro, do tipo inteiro. E logo aqui abaixo tem um início. Logo no início vai aparecer uma mensagenzinha na tela, mandando digitar um número inteiro. O programa vai ler essa mensagem e vai armazenar na variável num. Então ele vai armazenar o número que foi digitado na variável num. E logo aqui tem a fórmula se. Se esse número, nesse caso, nessa fórmula, vai fazer como? Se num mod 2 for diferente de zero, então vai executar outro comando, certo? Para quem não sabe o que é esse mod é o resto da divisão. A gente pega um certo número, divide ele por outro número, o resto que sobrar é esse mod, certo? Como exemplo, eu tenho aqui 10 mod 2. Em qualquer questão, se tiver 10 mod 2, está mandando você dividir 10 por 2, certo? Então, manda dividir, esse 10 mod 2 é a divisão de 10 por 2 e aquele resto que fica é o que a gente vamos usar. Então, que 10 dividido por 2 dá 5, certo? Então, aqui é 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 menos 10 dá 0. Então, pode ver que sobrou 0 aqui no final. Então, 10 mod 2 é a mesma coisa que 0, ok? Pode ver, é bem fácil notar que aqui 10 é um número par. Então, na hora que a gente divide um número por um par também, que é 2, na hora que a gente divide qualquer número por um número par, se esse número aqui também for par, o resto sempre vai ser zero. E se esse número aqui for ímpar, o resto sempre vai ser 1, certo? Vamos colocar 11 aqui como exemplo. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 11 menos 10 dá 1. Ok? Então que sempre vamos ter esse resultado 1 ou 0. Também pode de repente dar outro número também como resultado, ok? Mas que lá na questão aqui quer somente que seja diferente de 0, certo? Então que está dizendo que tem que ser diferente de 0. Se qualquer número mod 2 for diferente de 0, é que ele vai executar esse segundo comando aqui, certo? Esse outro se. Então vamos lá. Então, só relembrando que mod, sempre que aqui for alguma coisa mod 2 ou alguma coisa sobre mod um número par, sempre que for positivo, essa alguma coisa for positivo, o final, aqui o resto da divisão vai dar zero. E sempre que for, no caso sempre for positivo, não, sempre que for par, certo? Sempre que for par, o final sempre vai dar zero. Sempre que for ímpar, o final sempre vai dar 1. Por exemplo, aqui podemos usar 13 também como exemplo. 13 dividido por 2, aqui dá por 6. 6 vezes 2 dá 12. E 13 menos 12 dá 1. Ó, somente porque o número ímpar foi dividido pelo número par, sobrou o resto 1. Então, que o mod aqui, 10, no caso 13 mod 2, vai ser igual a 1. Ok? Então, analisando essa questão, ele faz o que? Ele recebe o valor que a gente vai digitar, que no caso será um número inteiro, e faz o mod dele. Se for diferente de zero, então quer dizer, se for diferente de zero, se for igual a zero, ele será par. Então, se for diferente de zero, é porque ele vai ser 1. Então, se vai ser 1, será ímpar. Então, se o número que for digitado for ímpar, então eu faço o quê? Executo esse segundo comando se. Nesse segundo comando se, vamos analisar o que é que ele faz. Ele pega a mesma variável, num, certo? Se no começo foi digitado 13, por exemplo, nesse num, vai ser ímpar, né? O mod dele.
Então o resto da divisão vai ser ímpar. Então ele vai pegar esse 13 e aqui vai olhar se é menor do que 15, certo? Se o 13 for menor do que 15, então ele vai escrever alguma coisa aqui, certo? Se o 13 for maior do que 15, ele vai parar por aí. Se for menor, ele vai escrever o quê? Vai escrever o número 13 novamente, que está na variável. Vai escrever isso aqui, que está entre aspas. Quando está entre aspas, quer dizer que ele vai escrever literalmente. Isso aqui vai ser escrito lá, não vai modificar em momento algum, certo? Vai aparecer do jeito que está aqui. Então, vai aparecer mais 10 igual a variável mais 10. Isso aqui é tipo uma pequena fórmula dentro desse escreva. Então ele vai pegar a variável, no caso se for 13, por exemplo, vai somar com 10 e após isso vai exibir o resultado de um número mais 10, ok? Então aqui o que ele vai fazer é pegar o número que tiver dentro da variável num e somar com 10, certo? Então vai exibir tudo isso aqui, a variável num mais 10 igual, aí vai exibir o resultado da soma da variável num mais 10, ok? Então esse algoritmo aqui já foi analisado. Então o que é que ele faz? Ele pede um número inteiro, armazena na variável chamada num, uma variável do tipo inteiro também, e depois ele avalia, vê se o número é ímpar. Se o número for ímpar, ele vai avaliar se é menor que 15. Se for menor que 15, é que ele vai escrever a soma desse número com o número 10. Então, uma resposta para a pergunta dessa seria mais ou menos do jeito que eu falei. Aqui que eu dou umas pausazinhas, porque em vez de quando chega cliente aqui em casa, eu tenho que atender. Então agora vamos para a segunda questão aqui, também analisando algoritmos. Essa aqui é para fazer praticamente a mesma coisa que nós fizemos agora na número 1, certo? Nesta aqui, pode ver que tem uma variável com nome sexo. Essa variável é caractere ou literal, certo? Tanto faz. É, caractere ou literal é praticamente a mesma coisa. Só que quando a gente usa só uma letra, a gente chama de caractere, certo? Quando usa várias letras, palavra, a gente chama de literal. Mas que ambas, se a gente trocar também, e eu já fiz alguns testes, não tem alteração nenhuma, vai dar no mesmo. E tem outra variável, a altura, uma variável real. E logo aqui no início do algoritmo vai aparecer na tela pedindo sexo masculino ou feminino. A gente vai digitar F ou M. E ele vai armazenar na variável sexo. Logo após ele vai aparecer, vai pedir a altura, a gente vai digitar a altura e vai armazenar na variável altura. E logo depois ele já vai começar a executar. Vai ver o que? Se o sexo for masculino, então ele vai para o comando de baixo. Então, se for masculino, ele vai olhar agora a altura. Se a altura for maior que 1,60 m, então vai escrever na tela o que? Mandar digitar o nome dessa pessoa. Então a pessoa vai digitar o nome e vai armazenar na variável nome, certo? O programa vai armazenar o nome da pessoa nessa variável. E logo após ele vai exibir o nome da pessoa, o sexo, a altura e esse M aqui significa metro, certo? Ele vai exibir a altura e no final da altura vai colocar o M, que é tipo assim, X altura, 1,70 metros, certo? 1,7 metro. Então esse Mzinho aqui é só para representar metro. Então que é analisado o algoritmo, ele vai simplesmente pedir o sexo da pessoa, vai ler e armazenar na variável sexo, pedir a altura da pessoa, vai ler e armazenar na variável altura, e se o sexo for masculino, então ele vai ver se a altura é maior que 1,60 m. Se for maior que 1,60 m, ele vai pedir o nome da pessoa. E depois, após pedir o nome da pessoa e a pessoa digitar, ele vai escrever o nome dessa pessoa, o sexo e a altura. Então está analisado o algoritmo e essa seria a resposta, certo? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, pode deixar aí no comentário se estiver assistindo pelo YouTube. E também pode entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas, ok?